Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o Supremo Tribunal Federal concluiu o trânsito em julgado da ação sobre a suposta trama golpista atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros réus. Com o fim dos recursos, o ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mesmo local onde Jair Bolsonaro segue preso preventivamente desde o último sábado. Moraes também enviou o caso ao Superior Tribunal Militar e ao Ministério Público Militar para que analisem se Bolsonaro deve perder a patente de capitão do Exército. A decisão também foi comunicada ao comandante do Exército, general Tomás Paiva. Mais cedo, a Polícia Federal e o Exército prenderam os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que foram ministros no governo do ex-presidente. Ambos foram levados para o Comando Militar do Planalto depois do trânsito em julgado dos seus processos. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Paulo César Nogueira a 19 anos. A Polícia Federal também cumpriu a prisão do ex-ministro Anderson Torres. Mais cedo, agentes foram à sua casa no Jardim Botânico em Brasília, mas não o encontraram. Minutos depois, a Polícia Federal confirmou que Anderson Torres havia sido detido no escritório do seu advogado no Lago Sul. Bom, e a gente preparou aqui uma tela que mostra onde cada integrante do núcleo central aí da suposta trama golpista vai cumprir pena a partir de agora. Jair Bolsonaro continua na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Anderson Torres ficará na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira ficarão no Comando Militar do Planalto, em Brasília. Walter Souza Braga Neto, no Vila Militar, no Rio de Janeiro. Almir Garnier Santos, na Estação Rádio da Marinha, em Brasília. Alexandre Ramagem Rodrigues é considerado foragido por Alexandre de Moraes e, por isso, não possui ainda um local de cumprimento da pena definido. Bom, André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Esse quadro era esperado aí, né, de acordo com o cronograma bastante estabelecido desde o início do ano pela primeira turma do Supremo, especialmente pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Agora é curioso, nós conversávamos aqui um pouquinho antes do programa começar, que 4 desses 8 réus chegaram a apresentar recursos ao Supremo hoje pela manhã, inclusive a Revista Oeste noticiou. Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Almir Garnier e Paulo Sérgio Nogueira apresentaram recursos, mas ainda assim o ministro Alexandre de Moraes, no início da tarde, certifica o trânsito em julgado, quando então não há mais possibilidade de recorrer, né, aparentemente, e encaminhou todos os réus para início do cumprimento das penas. Eu queria entender o que pode ter acontecido aí nesse meio do caminho para o ministro Alexandre de Moraes decretar definitivamente o trânsito em julgado, ou é possível que ainda haja possibilidade de análise desses recursos em paralelo com o cumprimento das penas? Boa noite, Marcília. Boa noite. Tudo é no terreno aqui do juridiquês que não existe, apenas existe na cabeça do ministro Moraes. Mas é assim que a coisa é e precisamos analisar dessa forma. Boa noite, Paula. Boa noite, querido Augusto, querido Navarro, Ana Paula. Prazer estar aqui com toda a audiência. Veja só, o trânsito em julgado, primeiro que ele foi entendido, né, no caso do Bolsonaro e alguns outros, mas isso já está errado de saída. Por quê? Porque o trânsito em julgado significa esgotamento dos recursos possíveis, e não dos recursos que o Moraes quer que sejam possíveis, né? E ainda há a possibilidade de embargos infringentes. Havia ainda a possibilidade, no caso Bolsonaro, de embargos infringentes, que tem um prazo diferente. Mas o Moraes se apressou, tem uma vontade muito precipitada de fazer com que todos cumpram a sua pena e mostra que o tempo, é aquela história, o tempo da política não é o tempo da justiça, mas como aqui se usa a justiça para fazer política, então o tempo é o mesmo. Essa pressa toda, né, mostra que nós não temos uma decisão
jurídica. Esse trânsito já foi errado ao ser determinado, mesmo os que apresentaram recurso já estão presos, quer dizer, ele suspende o prazo, mas não suspende a pena. Então, isso já cria uma outra confusão, ele vai criando núcleos paralelos dentro dos núcleos que existem e assim por diante. Tem ainda algumas questões muito fora do comum, que, por exemplo, o Heleno vai para uma unidade militar. Certo? Por quê? Porque ele é militar da reserva. Bom, o Bolsonaro também não é militar da reserva? Era essa a discussão que estava sendo feita. Não, mas um militar preso, ele pode ir para a unidade militar se ele é da ativa, mas se ele é da reserva, não pode mais. Era essa discussão que estava sendo feita. Então, o Heleno foi para a unidade militar, o Bolsonaro também poderia ir. A defesa é que deveria fazer essa escolha. Vai para a Polícia Federal ou vai para uma unidade militar. Então já está errado também isso. Me parece também que ao levar o Bolsonaro, ou deixar o Bolsonaro na Polícia Federal, o que está por trás dessa estratégia do Moraes, a gente precisa chamar isso de estratégia, é uma necessidade, ou enfim, eles mais ou menos demonstram que tudo já estava preparado para ele ficar na Polícia Federal, né? Vocês vão se lembrar de algumas semanas atrás, quando o Moraes sentou com o chefe do Exército e conversou sabe-se lá do quê, depois veio esse pedido da Polícia Federal para que ele fosse preventivamente levado para a Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal, essa sala da superintendência já estava armada, configurada para receber o Bolsonaro. Então, a gente tem aqui atos que são políticos. E uma outra questão que me chama a atenção é de que deixar o Bolsonaro na Polícia Federal é uma forma de condicionar o Bolsonaro e o bolsonarismo a uma espécie de sequestro das suas liberdades. Então, Bolsonaro está preso, mas ele sequestra também a família Bolsonaro, as liberdades da família Bolsonaro ou dos bolsonaristas, ao dizer ou ao deixar subentendido que se o Bolsonaro não cumprir todas as condições que o Moraes espera, ele pode levá-lo à papuda. Isso pode acontecer em algum momento, né? Então, a gente já teve, por exemplo, na questão da vigília do Flávio Bolsonaro, que ele convocou a vigília, o Moraes já disse, olha, bom, vou decretar aqui a preventiva por conta da vigília. Algum tempo atrás, a prisão domiciliar do Bolsonaro foi determinada porque um dos filhos usou uma imagem dele numa manifestação. Então, nada impede que amanhã ele seja levado à papuda porque algum filho não fez o que o Moraes gostaria. Então, estamos nessa situação. Bolsonaro preso, os filhos sequestrados politicamente. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, uma das dúvidas aí que pairava era onde, né, Bolsonaro iria começar o cumprimento da pena de 27 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, então, optou por deixá-lo na Superintendência da Polícia Federal, numa cela onde ele já está cumprindo pena desde o último sábado, né, uma sala de 12 metros quadrados que fica ali na área térrea do prédio da Polícia Federal. Tem ali uma televisão, um frigobar, uma mesa de trabalho, uma cela bastante simples, né, de 12 metros, apartada dos demais presos, é onde então ele deve iniciar esse cumprimento da pena. Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, doutor Marsiglia. Boa noite, Augusto, meu irmão, você que nos acompanha. Paula, olha só, eu acho que eu vou continuar de onde o Marsiglia deixou. Eu vou esticar um pouquinho este fio, porque politicamente o que o ministro Alexandre de Moraes faz é manter uma espada apontada para o presidente Jair Bolsonaro e para a família Bolsonaro, para os filhos que têm visitado o presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro foram, por exemplo, até a Superintendência da Polícia Federal. É uma espada apontada, ou seja, qualquer coisa que aconteça politicamente no Brasil, a convocação de uma vigília que, aliás, está mantida para o próximo sábado, uma mobilização na Avenida Paulista, uma manifestação na Esplanada dos Ministérios, na Orla de Copacabana, qualquer coisa poderá ser utilizada para mandar o presidente Jair Bolsonaro para a papuda. E aí tentarão responsabilizar os filhos do presidente Jair Bolsonaro. É isso que nós estamos assistindo. Uma tentativa de emparedar, de manter o presidente Bolsonaro, a maior liderança política do Brasil, e que hoje representa o espectro da oposição contra esse consórcio de poder,
contra as cordas. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria destacar aqui também a questão da celeridade. Eu acho que o doutor Marcílio já trouxe toda a fundamentação jurídica com enorme competência, só apontar a celeridade do andamento da ação penal em relação, por exemplo, a uma ação penal de tamanha envergadura quanto essa, que foi a ação penal 470, que começa a correr em 2 de agosto de 2012, 38 réus, e o trânsito em julgado é declarado em abril de 2013. É muito longo, com embargos declaratórios, com embargos infringentes, foram 53 sessões em 138 dias. Me recordo muito bem. Sei que o Augusto também vai se recordar destas sessões, porque acompanhou de perto o julgamento da ação penal 470. Portanto, o que nós estamos assistindo agora é o andamento processual a toque de caixa para tentar fechar o ano de 2025, Paula, sem a presença do presidente Jair Bolsonaro na cena política. É disso que se trata. Eles querem tirar o presidente Bolsonaro, o maior líder, eu reafirmo isso, da oposição, da cena política. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Eu quero ouvi-la também sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Enquanto o Silvio falava, a gente está aqui apurando em tempo real, porque programa ao vivo é assim mesmo, Ana. A gente estava avaliando a decisão do ministro Alexandre de Moraes quando recebeu os embargos, né, os recursos de 4 dos 8 réus que recorreram na manhã de hoje. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou esses embargos e disse o seguinte, lá no final da decisão que nós temos aqui, o nosso repórter Christian Costa encaminhou para a gente, aqui no programa, diz o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes solicita ao presidente da primeira turma, no caso o ministro Flávio Dino, a convocação de uma sessão virtual extraordinária da primeira turma para referendo desta decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. Então, o ministro relator rejeita os embargos desses 4 réus, mas pede a Flávio Dino a abertura dessa sessão extraordinária para validar, referendar a decisão sem prejuízo do início do cumprimento de pena. Marcília? Não, só para dizer que, ok, rejeitou, mas isso não quer dizer que houve o trânsito. Quer dizer, em tese, caberiam novos recursos ou novos embargos a partir dessa rejeição. Então, o apressamento do Moraes é total mesmo. A gente está tentando entender aqui coletivamente, mas diante dessa decisão é isso. Ele certifica o trânsito em julgado, pede a abertura de uma sessão virtual para discutir, né, para referendar a decisão do próprio ministro relator na tarde de hoje. Ana, boa noite. É porque fazem uma bagunça tão grande, Paula, que desrespeitaram tanto a Constituição, rasgaram tanto a nossa Constituição, que agora ainda bem que temos o professor Marcília, mas nós vemos juristas, advogados dando entrevistas e assim, a gente não sabe para onde vai, porque nenhum caminho institucional, constitucional foi respeitado. Foi tudo da cabeça do Alexandre de Moraes. Então é muito difícil. Fim dos recursos não tem fim, mas tem. Eu estava vendo uma entrevista hoje com um jurista renomado, não vou citar o nome dele, mas ele lembrando que o Lula, ele impetrou mais de 4... O Lula, o Zanin, né, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, mas então advogado do Lula, mais de 400 recursos. Mais de 400 recursos. E aquilo foi se arrastando e tudo começou onde deveria ter começado, na primeira instância, como nós sempre mostramos aqui, subiu para o TRF4, enfim, e seguiu o caminho que tinha que seguir até bater lá no Supremo Tribunal Federal, ativista e militante. Agora, Paula, o ponto é uma frase do comentário do Silvio e que nós estamos falando aqui desde ontem, eu falei também. Querem tirar o presidente Bolsonaro do cenário. Antes era do cenário político, porque depois de tudo que fizeram, toda a perseguição política em cima do presidente Bolsonaro, após as controversas eleições de 2022, o capital do presidente Bolsonaro só crescia, como aconteceu com Donald Trump aqui nos Estados Unidos, e o americano viu que havia uma perseguição política em curso.
e a tentativa de usar o judiciário como uma arma política, de perseguição política, o chamado lawfare. Aqui nos Estados Unidos ainda há instituições sérias, como a Suprema Corte, que por unanimidade disse que o nome do Donald Trump ficaria nas cédulas para presidente e que o povo que escolheria o seu presidente. No Brasil, nós não temos esse luxo. É um luxo para o brasileiro, nós não temos isso. Só que agora, Paula, eles não querem mais tirar o presidente Bolsonaro do cenário político. Eles querem matar o presidente Bolsonaro, a verdade é essa. Eles querem tirar o presidente Bolsonaro da face da terra e eliminar o nome Bolsonaro, da família Bolsonaro, eliminar do cenário político, porque mesmo com tudo isso que fizeram ao presidente Bolsonaro, o bolsonarismo segue forte, estão todos esperando quem o presidente Bolsonaro vai abençoar para uma possível corrida em 2026, se ele não se tornar elegível novamente. Então agora já é o próximo passo. Fizeram de tudo, achando que o presidente Bolsonaro perderia seu capital político, seu apoio, seus eleitores, e o oposto aconteceu. Quanto mais batiam, mais o presidente Bolsonaro crescia. Tiraram as redes sociais, tiraram a voz dele, mesmo sem conseguir se comunicar com seus eleitores, o capital político não apenas era mantido, mas crescia. A perseguição política ficou óbvia. Agora eles querem tirar Bolsonaro da face da terra. É sobre isso. Vamos ser bem honestos. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Marcília, Silvio, meu irmão, minha parceira querida Ana, boa noite a você que nos acompanha. Olha, no Brasil já foram presos, desde a proclamação, 10 presidentes da República. Eu vou recordar rapidamente os casos para mostrar que, como já disseram aqui os meus parceiros, o tratamento dispensado ao presidente Bolsonaro é pessoal e intransferível, porque é uma coisa cruel e é dirigida a ele. Ele é o alvo preferencial. Essa pressa demonstrada pelo ministro Alexandre de Moraes não existe, por exemplo, em casos bem mais urgentes, como, por exemplo, o do Felipe Martins, que continua com a sua tornozeleira. Ele faz questão de manter o Bolsonaro com a tornozeleira ali intacta e não se dá conta de que o Felipe Martins usa indevidamente essa violência imposta pelo ministro Moraes há quase 2 anos. Vamos lá. Foram presos Hermes da Fonseca em 1922 por poucos dias, porque foi acusado de tumultuar ali o resultado de uma eleição ainda na República Velha. Arthur Bernardes ficou preso pouco tempo, em 1932, por ter apoiado a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Washington Luiz, derrubado pelo Getúlio Vargas, ele ficou preso menos de 30 dias no Forte de Copacabana, bem tratado pelos carcereiros, entre os quais, curiosamente, havia um soldado chamado Roberto Marinho, que seria depois o dono da Globo. E aí tem o de Arthur Bernardes em 32, mas isso aí é a República Velha. Aí, sempre sem nenhum pio do Supremo Tribunal Federal. Aí recomeçamos. Em 1968, no dia 13 de dezembro, com a decretação do AI-5, logo em seguida, o Jânio Quadros foi condenado pelo Ministério da Justiça a um confinamento, a única vez que se usou isso no Brasil republicano, de 120 dias em Mato Grosso, sabe Deus quais os critérios usados pelos ministros, pelos militares, pelo ministro da Justiça.
Gama e Silva, porque a única coisa que ligava o local e o alvo era o estado de Mato Grosso. O Jânio nasceu lá, mas ele foi confinado em Corumbá. Ficou 120 dias sem saber direito o que fazia por lá e depois foi libertado. Depois do Jânio, Juscelino Kubitschek também foi preso no dia 13 de dezembro de 1968, quando nasceram o AI-5 e o ministro Alexandre de Moraes, na mesma data. Data, às vezes, é destino, né? Aí o Supremo começa a entrar em cena e lida com 4 prisões de presidente da República. Lula, o Supremo se limitou a fazer o diabo para soltar. Temer ficou 4 dias preso. Collor, que está em prisão domiciliar já. O Collor é bem saudável, mas está em prisão domiciliar para cuidar da saúde. Essa é a explicação oficial, decisão do Supremo. E Bolsonaro, que tem vivido todas as ilegalidades praticadas contra ele, e a mais recente é essa. A regra que soltou o Lula: ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso soltou o Lula. E foi mandada para o espaço essa jurisprudência para que o Bolsonaro fosse declarado preso, ele e outros, agora quando não transitou em julgado, não, só na cabeça do Alexandre de Moraes, que essa sim é uma cabeça bastante tumultuada. Custava dar o tratamento dado ao Lula? Nem pensar. O Lula faz parte do consórcio que é liderado ora pelo Executivo, ora pelo Judiciário, que controla o país. E o Collor, esse não representa nenhum perigo, não tem nenhuma força eleitoral, política, pode ficar em qualquer lugar. Recebeu o tratamento que se costuma dar a um presidente da República, até pela liturgia do cargo, como dizia o Zé Sarney. Agora, o Supremo mostra que não está nem aí para a jurisprudência que ele próprio cria e para as leis que ele finge respeitar. O grande bandido da história é o Supremo, liderado pelo Alexandre de Moraes. Bom, ainda não estão em julgamento. Pois é, deixa eu aproveitar para compartilhar aqui, Marcília, uma nota que foi emitida pelos advogados pela defesa de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, o Paulo de Cunha Bueno e também Daniel Tesser, a respeito do trânsito em julgado. Eles dizem o seguinte, aspas: tomando conhecimento da certificação do trânsito em julgado, a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vem informar que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 333, inciso 1, determina que podem ser opostos embargos infringentes da decisão não unânime da turma, sem qualquer condicionante, assim como também determina claramente no artigo 335 que da decisão que não admitir os embargos, caberá agravo em 5 dias para o órgão competente para o julgamento do recurso, ou seja, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Cabe lembrar que, por ocasião do julgamento do ex-presidente Fernando Collor e também do caso Débora Rodrigues dos Santos, só se certificou o trânsito em julgado após o ajuizamento dos embargos infringentes, sendo surpreendente para a defesa a certidão de trânsito em julgado com a inadmissibilidade de um recurso ainda não proposto. Seja como for, a defesa ajuizará no curso do prazo estabelecido pelo regimento o recurso que entende cabível. Marcília, então, assim, só para a gente resumir, a defesa de Jair Bolsonaro ainda vai entrar com recursos porque entende que tem ali a possibilidade, né, cabível de apresentar embargos infringentes, ainda que tenha certificado o trânsito em julgado. A coisa é mais complexa ainda do que isso, porque com a decretação do trânsito em julgado, é aquilo, é o ato do Estado. O Moraes é o Estado. Então, ele está dizendo que foi decretado o trânsito. Está decretado o trânsito. Chefe de Estado. Chefe de Estado, né?
Agora, então a defesa vai ter que desconstituir o trânsito em julgado por meio de algum recurso, etc., para depois poder fazer os embargos infringentes. Recurso encaminhado ao Moraes. Ao Moraes. E aí entra o problema, porque, veja, o que o Moraes fez, só para a gente entender esses embargos infringentes, quer dizer, para a gente tentar entender, porque entender a gente nunca vai conseguir, porque a cabeça do Moraes ela está em sentido oposto ao da legislação. A legislação caminha num lado e a cabeça do Moraes no outro. E eles nunca se encontram, né, em momento algum. Então, mas dentro da cabeça do Moraes, ele pensa assim, como os embargos infringentes a gente iria aqui no STF negar, como a jurisprudência não permite que se vá adiante com os embargos infringentes, então eu já não vou nem permitir que eles façam esse recurso, já vou decretar o trânsito aqui. Então é mais ou menos como se uma pessoa chegasse no judiciário e falasse, vem aqui procurar meus direitos. Fala, não, como você não tem razão, não vou nem deixar você fazer a ação. Vou já negar seu direito de ação, que inclusive é outro direito constitucional que o Moraes aqui rejeita, nega e ignora. Então, isso é totalmente bizarro. E eu também estou chocado aqui com, enfim, tomar conhecimento da decisão que você mencionou dos embargos de declaração sobre o Braga Neto e outros réus mais, porque o Moraes, nesse caso, é pior ainda. Né? Nesse caso, o Moraes, ele simplesmente, eu vou até rapidamente ler, ele falou o seguinte, reconheço o caráter protelatório dos recursos... Nós temos até para exibir na tela, o primeiro do Braga Neto, depois tem o do Bolsonaro. Eu não sei se nós temos, porque o nosso repórter Christian Costa conseguiu a cópia das decisões do ministro Moraes, que é até esse trecho da leitura que o Marcília iria fazer, não sei se nós temos aí, mas... Fala-se daí, a gente exibe. Isso, o primeiro que eu mandei aí, produção, que tem sobre o general Braga Neto. Tá aí, ó. Pronto, isso. Marcília, na tela. Pronto, perfeito. Exatamente esse o trecho. Então ele fala, diante do exposto, reconheço o caráter protelatório dos recursos e não conheço dos embargos. Tudo bem. Tudo bem não, já está errado, mas ainda pior. E por isso, né, pois ausente... declara o trânsito em julgado. Quer dizer, porque ele entendeu que o recurso é protelatório, ele simplesmente entendeu que é como se não existisse o recurso. Então, bom, é protelatório, então é como se ele não existisse, vou decretar o trânsito em julgado como se nada tivesse sido feito. Ele acumula as funções de chefe de trânsito em julgado. Chefe de trânsito em julgado, Ele também é agora o serventuário, é chefe diretor de cartório. Ele também certifica o trânsito. Então, quer dizer, no caso do Bolsonaro, ele achou que os recursos de embargos infringentes não teriam vida longa dentro do STF, então não precisa, já vou decretar aqui o trânsito em julgado. E no caso do Braga Neto e dos demais réus, como é protelatório, é como se não houvesse nada, vou decretar o trânsito em julgado. Quer dizer, ele sai carimbando decretação de trânsito e certificando trânsito em julgado de acordo com o que ele acha que os recursos são, ou de acordo com a vida longa ou curta que os recursos teriam dentro do STF. Isso é totalmente ilegal, eu acho que é intuitivo para todos nós que isso é ilegal e, claro, coloca nas mãos do Moraes a possibilidade do exercício da defesa. Ele também nega acesso totalmente à ampla defesa e até a possibilidade de que a defesa não mais aqui simplesmente tenha sucesso nos recursos. Ele simplesmente nega que as defesas tenham acesso aos recursos. A Ana tem uma pergunta também para você, Marcília, mas só deixa eu aproveitar aqui o embalo. A gente exibiu um trecho da decisão no que tange ao general Braga Neto, mas olha o que o ministro Alexandre de Moraes decidiu em relação a Jair Bolsonaro, que colide frontalmente com essa nota da defesa do ex-presidente. Temos aí também para a gente compartilhar na tela com quem nos acompanha. Moraes disse o seguinte, tá aí, ó. Isso em relação a Jair Bolsonaro. Diante do exposto, em virtude da defesa ter deixado transcorrer o prazo de novos embargos de declaração sem qualquer manifestação, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, bem como por não existir previsão legal de qualquer outro recurso, aí ele já se antecipa, inclusive de embargos infringentes, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, pois ausente o número necessário, aí ele já justifica, já defende, já vota, pois ausente o número necessário de votos absolutórios próprios, declara o trânsito em julgado da ação penal, independentemente da publicação do
acórdão e aí determina o início do cumprimento de pena. E se de contradiz, né? Porque então, quer dizer, num caso ele diz, como não houve novos embargos, eu certifico o trânsito. Aí no outro ele fala, como houve, mas são protelatórios, eu certifico o trânsito. Então não dá para fazer... Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque se ele faz novos embargos, é protelatório e ele certifica o trânsito. Se não faz, passa o prazo e ele certifica o trânsito. Quer dizer, não tem como escapar da certificação do trânsito do Moraes. Eu até fui atrás, ele justifica na tela anterior, na imagem antes... Braga Neto. Do Braga Neto, tem ali artigo 21, combinado com o artigo 341. Eu fui atrás desses artigos do regimento interno, tem nada a ver com o assunto. Eu não sei se ele está lendo o regimento interno certo, se ele conhece o regimento interno do próprio STF, ou se o Moraes realmente, enfim, enlouqueceu. Ele só conhece o artigo 33 do regimento, Marcelo. Só exatamente. Deixa eu jogar para a Ana. Bom, a pergunta que eu tenho para o professor... Bom, primeiro eu queria pedir desculpas porque eu não dei boa noite para vocês, porque eu entrei aqui tão... mais um dia, né, que a gente fica em choque. Então, boa noite, professor Marcília, Paula, Silvio, mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência. A pergunta que eu queria fazer para o professor é o seguinte, professor, eu vi hoje, né, zapeando aí redes sociais e as TVs, que há a possibilidade, mas claro que você sendo a nossa fonte, a pergunta é para você. Que há a possibilidade de uma revisão da condenação na segunda turma. A minha pergunta é se isso é possível e se, de fato, houver essa revisão, se essa revisão, qual é o termo técnico usado? É recurso? É apelação? Onde entra essa possível revisão da condenação na segunda turma? Olha, Ana, sim, é possível. Chama revisão criminal, né? É como se fosse uma nova ação, tentando rever a decisão anterior quando há alguma notória ilegalidade ou, enfim, algum erro de percurso e etc. Isso tem previsão legal quando o trânsito em julgado ocorre. Como agora? Enfim, eu acho que uma coisa que o Moraes deixou claro é que ele vai certificar o trânsito em julgado para todo mundo. É o carimbador, que tem aquela música do carimbador maluco, né? É o certificador maluco. Ele certifica o trânsito para todo mundo. Apareceu, certificou o trânsito. Então, diante disso, me parece que está certificado o trânsito. Isso ele não vai negar. Então, com o trânsito certificado, cabe sim a revisão criminal. E essa revisão criminal deve ser avaliada, isso está na lei, pela segunda turma, ou seja, se uma turma decide algo, a outra turma decide a revisão criminal. Então, isso é possível, mas não é um recurso. Seria uma nova ação, uma ação autônoma. E, em razão disso, essas pessoas seguirão cumprindo a pena enquanto esse recurso tramitar. E aí a questão é se ele vai tramitar, se ele vai demorar 25 anos para tramitar, se ele vai para alguma gaveta e assim por diante. Difícil a gente acreditar que dentro do STF exista, mesmo na segunda turma, força suficiente para combater o Moraes. Uma última pergunta, claro. Paula, desculpa. E aí, se isso acontecesse, professor, o ministro Fux votaria na segunda turma ou não? Essa é uma outra boa questão. Entendo que não. Entendo que ele nem deveria participar da votação desse recurso. Não poderia ser o relator e nem participar. É isso que dá a entender o próprio artigo do regimento interno do STF, que o Moraes não deve conhecer, porque ele, pelo visto, não leu o regimento interno quando entrou no STF, mas o regimento interno dá a entender, ele não é explícito, mas ele dá a entender que quem já participou do julgamento anterior não poderia participar do julgamento da revisão criminal. Bom, e o ministro Alexandre de Moraes também determinou que a Câmara dos Deputados seja informada sobre a perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem. A mesa da Câmara deverá formalizar a cassação. Ramagem, que está nos Estados Unidos e já tinha prisão preventiva decretada, teve agora o início do cumprimento da pena determinado. Ele foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo, Ana. A gente lembra, e até comentamos aqui, que
Alexandre Ramagem, deputado, está nos Estados Unidos, mas, por enquanto, a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes não tem validade nos Estados Unidos, né? Ele precisa passar por um processo, provavelmente vão pedir a extradição do deputado Alexandre Ramagem, para que aí sim haja essa possibilidade de cumprimento da prisão, né, do deputado, que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Paula, o deputado Ramagem, ele gentilmente, não foi nenhuma entrevista, mas ele ficou com a gente o programa 4x4 todinho nesse último domingo, 2 dias, e explicou a situação dele. E ele disse o seguinte, ele falou, olha, eu quero que o Alexandre de Moraes peça a minha extradição, porque ele pedindo a minha extradição ou o meu nome na lista da Interpol, eu vou explorar o que ele fez dentro deste contexto jurídico, no processo em que ele está envolvido, e vou mostrar para os americanos exatamente o que ele fez. E realmente, um possível pedido de extradição do Ramagem, Paula, oferece essa porta para que ela seja aberta para os americanos. Mas pedido de extradição, por quê? Porque os americanos, eles não dão de ombros, bom, se há acordos bilaterais, vamos simplesmente extraditar a pessoa. Até um jornalista, Alan dos Santos, nós tivemos o melhor exemplo. Governo Joe Biden, a ministra Alexandre de Moraes pediu a extradição do jornalista, pediu que o nome dele fosse colocado na Interpol, e o governo americano quis saber, mas por quê? O que aconteceu? Não é assim. E quando houve a explicação, os americanos falaram, não é bem assim. E no caso do Ramagem, a confusão para o Alexandre de Moraes vai ser ainda maior, porque agora nós temos Alexandre de Moraes pós-Magnitsky, e o contexto de todo, eu não diria imbróglio, mas de toda essa perseguição política ao núcleo do presidente Jair Bolsonaro vai ficar mais exposto ainda. Um outro ponto interessante, Paula, para finalizar o meu comentário, e eu perguntei isso para o deputado Ramagem no 4x4, o que ele poderia contribuir com os americanos no contexto do narcoterrorismo, que hoje é uma pauta grande dos americanos e que nós sabemos que existe uma resistência no Brasil para que o Brasil seja visto como um Estado, um narco-estado. E ele disse, posso colaborar muito com os americanos e vou fazer isso, vou colaborar nesse sentido. Tenho muitas informações, o Ramagem trabalhou também em operações forças-tarefa da Lava Jato, ou seja, vai ser interessante olhar por essa ótica, porque os americanos vão continuar entendendo de uma maneira muito mais detalhada o que se passa no Brasil. Marcília, vou recorrer mais uma vez a você, as questões jurídicas, se estivéssemos na normalidade institucional. Pode recorrer que eu não vou certificar o trânsito em julgado. Por favor, obrigada. Vamos supor que o deputado Alexandre Ramagem resolvesse voltar ao Brasil nesta situação agora com a condenação, o trânsito em julgado e tudo mais. Em tese, ele não poderia ser preso, a prisão dele teria de ser obrigatoriamente validada pela Câmara dos Deputados. É isso. O problema dessa sua pergunta é o em tese, né? O em tese é que torna tudo difícil nesse país. Porque é isso, em tese é isso. Em tese a Zambelli também, em tese tudo deveria ser, toda prisão deveria ser validada, referendada pela Câmara. Mas em tese também o processo dele devia estar suspenso. E se a Câmara disser não, ele não pode ser preso durante o mandato? Poderia ser preso durante o mandato. Mas o problema é que também houve uma decisão de que o processo dele deveria ser suspenso, em tese, e o Moraes foi lá e entendeu que devia ser fatiado o processo dele. Aliás, o Moraes, com isso, acabou com a aula 1 de Direito Penal nas faculdades, que dizia que o processo penal, que uma ação penal é indivisível e una. A partir da era Moraes, né, antes de Moraes, era isso. Depois de Moraes, passou a ser totalmente dividido e fatiado. Então, mais uma lei assassinada. Mais uma lei assassinada dificulta aí a tarefa dos professores
de direito penal. E com isso, claro que ele não vai voltar, porque ele sabe que estamos diante de uma perseguição política e que lá nos Estados Unidos eles percebem isso, tanto que as manifestações do Trump, do governo Trump, do Martin de Luca, que é o advogado do Trump, enfim, de todos eles, é de que existe uma perseguição política a Bolsonaro. Se o Ramagem está no núcleo 1, que é o núcleo do Bolsonaro, claro que eles também vão entender que há uma perseguição a ele e não vão permitir que um pedido de extradição, se o Moraes ousar fazê-lo, que esse pedido siga adiante. Se é que não vai haver um pedido de asilo político também por parte do Ramagem, que certamente seria acolhido pelos Estados Unidos. E o Partido Liberal registrou um salto nas filiações após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo dados repassados pelo partido, até a última sexta-feira, havia uma média de 100 novos filiados por dia. Já no sábado, depois da prisão, esse número saltou para cerca de 20 mil filiações num único dia. No domingo e na segunda-feira, o PL registrou mais de 10 mil filiações diárias. O movimento coincide com a campanha de novas filiações lançadas pelo partido na sexta-feira, com a participação de Nicolas Ferreira e de Michele Bolsonaro nas inserções. Hoje, o PL tem cerca de 893 mil filiados. É o 8º maior partido do país. Bom, Ana, segundo até a leitura interna do PL, esse aumento expressivo, né, se a gente comparar aí os números de uma semana para outra, é fruto aí de uma reação, de uma indignação silenciosa à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí se conecta com aquele meu primeiro comentário, Paula, em relação ao próprio crescimento do Donald Trump aqui nos Estados Unidos durante a perseguição política a qual ele foi submetido durante muito tempo, assim como o presidente Bolsonaro. A oposição sempre achando que o nome cairia no esquecimento, e aí aqui eu faço um comentário, você pode encaixar o nome Donald Trump ou o nome Jair Bolsonaro. A oposição, aqueles que sempre remaram contra o país, achando que o nome ficaria no esquecimento, que o capital político diminuiria, que as pessoas simplesmente, como os americanos falam aqui, simplesmente will move on. Vamos tocar adiante, deixa isso para trás que é página virada. Não foi assim que aconteceu aqui e não é assim que está acontecendo no Brasil desde 2022, quando o Lula foi colocado de volta ao poder. Quanto mais prendem o presidente Bolsonaro, e aí eu digo a prisão agora física, mas a prisão das ideias, da liberdade de expressão, quanto mais tiram a conexão dele com o seu eleitorado, com uma base que perdeu a vergonha, perdeu o medo no Brasil de dizer eu sou de direita. Eu não sou PSDB, eu não sou social-democrata, eu sou de direita, tenho orgulho de ser conservador, conservadora, de defender os mesmos princípios que o presidente Bolsonaro, família, pátria, liberdade, respeito à Constituição, porque isso ninguém pode falar, Paula, durante 4 anos. O presidente Bolsonaro, como ele mesmo sempre disse, ficou nas 4 linhas. Muita gente fala, devia ter saído, devia isso, devia aquilo. O presidente Bolsonaro seguiu o rito presidencial do início ao fim e agora tentam calá-lo de todas as maneiras. E a resposta está aí, do mesmo jeito que aconteceu aqui. E graças muito, Paula, às redes sociais. Porque antes se havia o monopólio da informação, agora não tem mais. A informação corre solta, as pessoas debatem, as pessoas sabem o que está acontecendo, as pessoas sabem que existe a versão original, aquela versão que é empurrada pela imprensa militante, pelo consórcio, pelo sistema, e a versão que é verdadeira, os fatos. E hoje o fato é: tentaram calar o presidente Bolsonaro de todas as maneiras desde 2022. Não conseguiram e a resposta está aí. PL registrando um recorde de filiações após a prisão. Não vão conseguir calar o presidente Jair Bolsonaro.
Augusto, muita gente se perguntando o que vai ser do bolsonarismo, né, agora com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, quem contempla a história da República Brasileira nota dois grandes ausentes. Primeiro é o povo. O povo organizado, ele raramente influenciou de maneira direta, né, o rumo da história. Você tem poucos acontecimentos como a campanha das diretas, por exemplo, que, aliás, não conseguiu aprovar o projeto, né, que devolvia ao povo o direito de escolher o presidente, mas também precipitou o fim do regime militar. Você tem grandes manifestações populares naquela época que raramente se repetem. Elas voltaram a acontecer em 2013 e cresceram com o surgimento da direita liderada pelo Jair Bolsonaro. O povo, no momento, por exemplo, o povo não está nas ruas, né, dizendo o que pensa. Ao contrário de outros países, em que isso acontece com muita frequência. No Brasil, o povo ainda está num processo de amadurecimento compreensível, mas sempre preocupante, porque é ele que faz a história, sempre. Com os homens que elege, né, e com as pessoas que escolhe para traduzir o seu pensamento e as suas vontades. O segundo grande ausente é o partido político de verdade. O Brasil nunca teve. Os partidos brasileiros, houve um momento em que todos se declaravam, isso aí nos anos 70, 80, você consultava os programas, todos eles ou afirmavam ou insinuavam que eram de centro-esquerda. Todos eles. Agora que surgiu a direita, é hora de botar no papel, consolidar num texto o programa da direita, que é esse, que todo partido precisa ter. Né? Todo partido tem. O PT, PSDB e o PT quase se transformaram em partidos. O PSDB, pela covardia, né, dos líderes, sobretudo, acabou em nada. O PT deixou de ser o partido no momento em que virou bando. O projeto do PT é, número 1, roubar. O resto vem depois. O que fazer para permanecer no poder e conseguir isso? É preciso deixar claro ao povo, e isso só um programa de partidário consegue, deixar claro o que a direita pensa, que é a direita que defende as liberdades, é a direita que quer a justiça social, que realmente pensa, né, nesses abismos socioeconômicos que afligem o Brasil desde a existência do país e tal. O PL, por esses números, caminha na frente. Falta um programa que já existe em palavras, né? Se você selecionar os melhores momentos de pronunciamentos de integrantes do partido. Agora é hora de deixar claro que país todo partido pretende. Você não vê essa preocupação nos partidos ainda. Começa a surgir. Quanto mais rápido isso andar, melhor para a democracia e melhor para o desenvolvimento político do Brasil. Diga, Marcília. E tem ainda, Augusto, nesse sentido, uma dificuldade até da própria esquerda, né, ou do PT, pessoas como o Dirceu. Eu me lembro, o Dirceu, há algum tempo atrás, disse que o PT não era de esquerda, mas era de centro. Um pouco para tentar deslegitimar a possibilidade de que partidos de centro ou de direita passem a existir. Quer dizer, eles querem colocar o PT num lugar híbrido para que eles possam estar em todas, para que a esquerda possa, manipulada por eles e eles próprios, possam ser todo o espectro político brasileiro. Então ainda há essa ambição de uma voz única e que está sendo mesmo levada adiante.
essa história toda do Moraes, esse consórcio estatal que nós temos visto entre governo federal e STF, dão conta dessa ambição de que haja uma voz única e a voz que destoa é criminosa. Quer dizer, isso é muito preocupante e aí entra também um elemento das nossas elites econômicas e acadêmicas que não estão nem aí para o problema do país. Eu vi até uma matéria hoje, uma jornalista dizendo que numa reunião da Febraban, os banqueiros estavam ali preocupados apenas com os números. Disseram que o caso Vorcaro, do Banco Master, e que o caso Bolsonaro era um caso de polícia. Se esquecem que casos de polícia dentro do Brasil são casos de política. E casos de política... Um BT é um caso de polícia. Um caso de polícia, exatamente. Quer dizer, mistura-se tudo de tal maneira que é óbvio que isso impede que os números sejam a preocupação das elites. Deveria ser a política a preocupação delas, até mesmo para que os números deles pudessem ser multiplicados. Daqui a pouco a gente traz atualizações sobre o caso do Banco Master, tem inclusive gente perguntando no chat, daqui a pouco a gente comenta mais sobre esse caso. Silvio, quer complementar para a gente fechar? Não, estou corroborando com tudo que foi dito. Eu acrescentaria um ponto, doutor Marsiglia, que foi a formação do PT possível para exercer a presidência da República, porque o Lula perde eleições desde 1989, e aí o José Dirceu toma conta do partido, forma aquilo que ele chama de, o antigo campo majoritário do PT, construindo um novo Brasil, e ali ele empurra o PT para uma narrativa de centro, que a partir dali vem a Carta aos Brasileiros, assinada por Antônio Palocci, vem uma conversa com a Federação das Indústrias, com o setor, com os banqueiros e etc., e também a contratação do Duda Mendonça para tentar criar uma imagem do PT para disputar aquela eleição de 2002, um projeto de governo já um pouco mais frouxo em relação à ideologia de esquerda, as correntes de esquerda do PT são um pouco afastadas, o trabalho do Marcos Sokol, entre outras. Você tem à frente do plano de governo do Lula o Celso Daniel, que é assassinado em janeiro de 2002, assume o próprio Palocci, e aí você tem um plano de governo que, para o próprio PT raiz, era um plano de governo liberal, neoliberal e por aí vai. Tanto que na formação de governo, quando compõe o ministério, tem dificuldades com as bases do próprio partido. E aí você vai ter, na sequência, a reforma da Previdência, o abandono de alguns parlamentares que formam o PSOL, uma franja mais radical, mais à esquerda, ou seja, o Dirceu que você citava, é quem empurra o PT para esse lado. E o Duda Mendonça com aquela campanha milionária que nós sabemos como foi paga, pelo Marcos Valério. Né? Aquelas grávidas todas de branco, grávidas de um novo Brasil, andando no gramado, aquele sujeito que sobe e diz: eu sou filho de uma empregada doméstica, eu estudei com crédito educativo, eu sou Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem essa memória da campanha de 2002. Esse é o trabalho do Dirceu, por isso que até hoje ele é respeitado. Bom, agora a gente fala sobre efeitos da lei Magnitsky, no caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Moraes como palestrante virou pauta no governo dos Estados Unidos. A questão passou a ser discutida porque o presidente Donald Trump decidiu sancionar o magistrado com a lei Magnitsky em julho deste ano. E neste mês de novembro, a fabricante de bebidas patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com a participação de Alexandre de Moraes. A edição que ocorreu em Brasília teve como tema o MP do Futuro, democrático, resolutivo e inovador. O portal Metrópolis apurou que um representante do alto escalão do Departamento de Estado americano ligou diretamente para um executivo da Coca-Cola para abordar o assunto. E, em tom de alerta, o oficial da gestão Trump reprovou explicitamente o patrocínio concedido pela empresa. Integrantes da Casa Branca sustentam que companhias que tenham negócios no país não podem patrocinar eventos que deem visibilidade a alvos da lei Magnitsky, Marcília. E aí tem muita gente perguntando, porque desde quando Alexandre de Moraes foi incluído ali na lei Magnitsky, muita gente se pergunta, e aí? Como é que funciona? Quais são os efeitos, né, da lei Magnitsky, que agora tem essa informação que saiu agora há pouco, aí, publicada pelo portal Metrópolis, de que o Estado americano está de olho
e bateu ali no executivo da Coca-Cola, que patrocinou um evento onde Alexandre de Moraes participou e palestrou. Exatamente. Palestrou e encerrou o evento, né? Ele foi a palestra de gala, né, do Ministério Público do Futuro, né? Que nome para a palestra em que o Moraes está presente? Porque eu acho que o Ministério Público do Futuro é o Ministério Público que o Moraes realmente faz parte, né? Já que ele também é o promotor, além de tudo. Agora, a gente chegou a desconfiar quando, veja, a presença de uma Coca-Cola, que é uma empresa dos Estados Unidos, parece uma provocação, ou parece que ninguém está nem aí. Ou parece que a Magnitsky caiu em descrédito público. E é isso que preocupa os Estados Unidos e ao governo Trump. Eu acho que a preocupação é legítima e deveria preocupar, ou deve agora passar a preocupar também a Coca-Cola, porque as sanções secundárias da Magnitsky são terríveis. Né? Há pessoas ou empresas que foram sancionadas de forma secundária e que praticamente quebraram. Bancos, inclusive, que receberam sanções milionárias, né, que foram feitas no passado. Então, essa postura agora do governo Trump em cobrar a Coca-Cola e, enfim, cobrar as demais marcas que patrocinaram esse evento, que lamentavelmente contou com a presença do ministro Moraes, é algo que faz a gente acreditar que pelo menos a Magnitsky talvez não caia em descrédito no país. Como tudo caiu em descrédito aqui, como nada para de pé mais nesse país, a gente começou a desconfiar que até a Magnitsky não ia pegar, né? Tem lei no Brasil que não pega, ou a Magnitsky não pegou aqui no Brasil. Ninguém levou a sério, ficou por isso mesmo. Acho que o Trump está mostrando que não, que pelo menos a Magnitsky aqui no Brasil vai ser levada a sério. Tomara que esse seja o caminho mesmo, porque o Moraes e os sancionados precisam sentir na pele os resultados da sanção. Pois é, eu quero ouvir a Ana também, porque segundo a apuração do Metrópolis, Ana, eles dizem que Washington vai adotar aí providências mais severas, mais rigor em relação a Magnitsky no Brasil, uma vez que algumas brechas foram detectadas. Um exemplo é esse patrocínio da Coca-Cola num congresso que teve a participação do ministro Moraes. O que a gente precisa entender, Paula, é que as sanções da Lei Magnitsky, elas não acontecem de uma maneira automática, você vira uma chavinha e tudo sai se espalhando e trancando contas e fechando possibilidades de cartão de crédito, de banco, disso, daquilo. Há um início, né? Há uma chavinha inicial, principalmente em relação a contas bancárias, mas depois as coisas vão aparecendo aos poucos e o governo americano vai corrigindo isso. Muita gente fala, Magnitsky não pegou no Brasil. É claro que o Alexandre de Moraes ele deve ter os mecanismos dele de usar cartão de crédito de alguém, de um amigo, mas a vida não é a mesma. E não vai ser a mesma, jamais será a mesma. E aí, Paula, eu volto na história do Ramagem aqui nos Estados Unidos, porque o Ramagem vai colocar mais um conteúdo em cima do nome Alexandre de Moraes, com a permanência dele aqui nos Estados Unidos e toda e qualquer colaboração que ele venha a ter com o governo americano em vários sentidos, porque o deputado Ramagem é uma pessoa que sabe muito sobre as entranhas do sistema no Brasil. Agora, o cerco se fecha, ele não se fecha automaticamente, como eu mencionei na Magnitsky, mas ele vai se fechando. E isso que o professor Marcília disse é muito importante. O fato do governo americano ter alertado a Coca-Cola após esse patrocínio, isso já demonstra que Alexandre de Moraes segue no radar dos Estados Unidos. A vida dele nunca mais vai ser a mesma, isso vocês podem ter certeza. Agora, não esperem que as coisas aconteçam da noite para o dia como a gente às vezes deseja. Eu sempre falo aqui e repito, os americanos não funcionam dessa maneira. Eles respeitam todo o processo legal, seja criminal, civil, sanções governamental, eles respeitam todos os passos de tudo.
e nós precisamos entender que é assim que é o correto e não como funciona às vezes no Brasil, com canetadas. Bom, agora a gente vai a Brasília para trazer um assunto também que tem relação com a anistia. O senador Carlos Viana anunciou que prepara um projeto para revogar partes da legislação que criou os crimes relacionados ao Estado Democrático de Direito no Código Penal. A mudança teria efeito direto sobre Jair Bolsonaro e outros condenados pelo 8 de janeiro, com impacto semelhante ao de uma anistia. O senador informou que o objetivo é corrigir o que classifica como injustiças decorrentes de interpretações amplas da lei. Na publicação, o parlamentar informou que a revisão prevista no projeto atingiria todos os que foram alcançados por decisões tomadas com base na lei de 2021. Ele afirmou que a medida busca garantir clareza e limites nas normas penais, além de impedir abusos interpretativos em casos como o da suposta trama golpista. Carlos Viana também declarou que pediu urgência para a tramitação do projeto, que ainda não aparece no sistema do Senado. Ele informou que são necessárias 27 assinaturas para que a votação ocorra de imediato e que o parlamento irá mostrar quem apoia a mudança e quem prefere manter as regras atuais. Silvio Navarro, eu quero ouvi-lo sobre essa estratégia aí do senador Carlos Viana, que propôs aí esse projeto de lei, né, para revogar aquela outra legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional e acabou incluindo alguns tipos penais no Código Penal, como a abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe, que foram as penas mais altas aí aplicadas aos envolvidos no 8 de janeiro. Ele abre mais uma frente, só que agora pela via do Senado, porque o projeto de lei da anistia, que nós falávamos há pouco, seja ele pelas mãos do Paulinho da Força, com um substitutivo ou não, o deputado Rodrigo Valadares também já tinha tentado startar esse projeto na Câmara, tem a Câmara como casa iniciadora e passaria ao Senado depois como casa revisora. Nesse caso, o que ele está propondo é uma modificação em lei partindo do Senado. Portanto, é mais uma frente. Acho interessante essa frente. Paula, tenho aqui a lei, porque a Lei 14.197 de 2021 trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo o golpe de Estado, abolição violenta do regime democrático, interrupção do processo eleitoral à violência política e revoga a Lei de Segurança Nacional de 83, que é esse ponto que você traz. A impressão que eu tenho é que ela poderia ter um impacto muito grande em todos aqueles apenados, em todos aqueles que foram condenados por causa do golpe impossível de 8 de janeiro, ainda em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Essa é a impressão que eu tenho. Em relação ao regimento, são 27 nomes. Assim como a Câmara conseguiu reunir o número para aprovar a urgência, o Senado faz o mesmo caminho. Reúne o número, aprova a urgência. E aí vai cair na mão de quem? Davi Alcolumbre. Por isso, a figura do presidente da Câmara, do presidente do Senado, é uma figura tão emblemática dentro do nosso sistema, dentro da nossa república, porque eles têm poder demais. É uma caneta muito pesada. Então, ficaria nas mãos do Davi Alcolumbre pautar. Em 2025 vai chegando ao fim e a Oeste precisa da sua ajuda para alcançar a meta de 120 mil assinantes ainda neste ano. Se você ainda não assina a Oeste, este é o melhor momento para começar. Você terá um desconto de até 40% na nossa campanha de Black Friday. É o maior desconto do ano e é o máximo que conseguimos oferecer. A nossa existência depende de assinaturas. São elas que mantêm toda a estrutura da Oeste funcionando. Ao fazer uma assinatura de 1 ano ou mais, você receberá em casa, além dos 40% de desconto, o livro J.R. Guzzo, um gigante do jornalismo. O Guzzo foi um dos fundadores da Oeste e um dos mais brilhantes jornalistas da história da imprensa. Mais uma vez, eu conto com o seu apoio. E repito,
esse apoio nunca faltou. Assine a Oeste. E depois que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que a ação penal contra Jair Bolsonaro e outros 8 réus relacionada à suposta trama golpista chegou ao fim, as defesas anunciaram que vão recorrer no Brasil e também em cortes internacionais. As equipes jurídicas apontam irregularidades, principalmente porque Moraes teria impedido a apresentação dos embargos infringentes, um recurso permitido quando a decisão não é unânime. As defesas informam que o regimento interno do Supremo permite esse tipo de recurso sem exigir um número mínimo de votos divergentes. Como houve um voto diferente, o do ministro Luiz Fux, os advogados entendem que os embargos poderiam ser apresentados. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado antes que os advogados recorressem e a primeira turma, então, acompanhou o entendimento, considerando necessários 2 votos divergentes. Jair Bolsonaro já estava em prisão domiciliar desde agosto. No sábado, dia 22, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília por decisão de prisão preventiva determinada por Alexandre de Moraes. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem comentamos aqui no programa essa decisão, esse flagrante caso de violação ao direito de defesa de todos os réus. No caso de Jair Bolsonaro, Moraes disse que a defesa não havia apresentado recurso e aí, portanto, transitou em julgado. Dos demais réus que apresentaram recursos, ele considerou o ato protelatório e também certificou o trânsito em julgado. E, claro, os advogados agora dizem que vão exercer o direito de defesa, inclusive os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem, acredito eu, até sexta-feira para apresentar os embargos infringentes. Vão até o fim. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, querido Cauti, querido Navarro, toda a audiência. Olha, é uma violação não só ao direito, é uma violação à lógica. A gente tem um problema aqui que eu acho que o ministro Moraes ele não consegue mais agir de forma lógica. São tantos os absurdos que eles não vão cabendo mais. Aqui nem quebra-cabeça, né? Não vai dando certo e ele rompe a peça e tenta juntar assim mesmo. Só que nós, que tentamos ainda exercer um raciocínio lógico normal, não conseguimos ter o mesmo do dele, como falamos aqui ontem. Então, se você apresenta o recurso, certifica o trânsito. Se você não apresenta o recurso, certifica o trânsito. Quer dizer, não tem para onde correr. E o pior de tudo é que o certo seria agora a defesa buscar recorrer para que haja a desconstituição do trânsito em julgado certificado de forma errada. Mas vai recorrer para quem? Então, quer dizer, não tem nem mesmo o que fazer. A gente está nesse lugar. E aí o recurso a cortes internacionais acaba sendo necessário porque o STF esgota a possibilidade de que eles façam alguma coisa. A revisão criminal, a gente até comentou, a Ana Paula Henkel trouxe ontem essa questão, e a revisão ela é possível depois do trânsito em julgado. Então a gente tem aqui aí sim uma ação que seria razoável de ser interposta. E a revisão criminal, ela ainda tem uma vantagem, que é o seguinte: você apresenta para a turma diferente daquela que julgou o caso. Então isso iria para a segunda turma. No entanto, se a gente olhar para como o STF tem agido ultimamente, as esperanças de que a segunda turma seja uma instância revisora da primeira, essas esperanças não devem ser muito promissoras. Porque, infelizmente, os ministros, mesmo ministros que consideram os demais agindo errado, agindo de forma imprudente ou ilegal, eles, no fim, acabam mostrando-se corporativistas. Nós vimos, inclusive, o ministro André Mendonça, na semana passada, dando boas-vindas ao Messias e dizendo que fará tudo para que o Messias seja conduzido e etc. Bom, se você é corporativista com alguém que nem entrou no STF, como é que você vai acreditar que esses ministros, ainda que dissidentes, não o serão com os que já estão lá? Marcília, só uma dúvida técnico-jurídica aqui. Se transitou em julgado, em tese, está concluído. Como é que os advogados vão apresentar novos recursos se o processo em tese está
está encerrado? Porque a revisão criminal não é um recurso. Não, mas não digo a revisão, eu digo os embargos infringentes. Ah, então, os embargos infringentes, realmente, eu não sei como eles vão apresentar, porque não tem para quem, acabou o processo. E por isso que eu mencionei, eles deveriam primeiro buscar a desconstituição do trânsito em julgado, para depois, reaberto o prazo, apresentar os embargos infringentes. No entanto, nesse momento vão recorrer para quem? Então, podem até apresentar os embargos, mas eles não terão a menor chance de seguir adiante porque está certificado o trânsito. E essa questão dos embargos infringentes é tão absurda que se a gente, o que diz a lei? Diz que, havendo divergência relevante entre os ministros, é possível os embargos infringentes. E houve. E houve. E a relevância da divergência não é quantitativa necessariamente, é qualitativa. Então, assim, o ministro Fux, ele foi divergente no voto inteiro dos ministros. Ele passou horas e horas divergindo. Isso não é suficiente? Aí alguém dirá, mas a jurisprudência do STF já solidificou que é necessário que haja 2 divergências. Bom, aí é jurisprudência. Eu não posso impedir alguém de ajuizar um recurso por conta da jurisprudência, senão... Enfim, eu tenho que, antes de me defender, perguntar qual vai ser o resultado da defesa que eu vou apresentar, se eu não apresento. Isso não faz o menor sentido. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, ontem quando nós trouxemos essa questão aí da certificação do trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de antecipar a execução da pena, muita gente aqui no chat se perguntou, né, e a gente sempre fala, cadê a OAB nesse caso, né, a Ordem dos Advogados do Brasil para defender as prerrogativas aí dos advogados, o direito, né, e o cerceamento de defesa, mais uma vez flagrante nesse caso. Boa noite. Boa noite, Paula, doutor André, boa noite, Cauti, Augusto, meu irmão, boa noite para quem nos assiste. Paula, olha só, eu acho que questionar a OAB a esta altura do campeonato, infelizmente, é tão inútil quanto discutir processo jurídico, procedimentos, ordenamento jurídico, devido processo legal com Alexandre de Moraes, ou com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele manda nessa primeira turma, que também tem Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, e terá um futuro representante, não sabemos se será Jorge Messias ou não. Infelizmente, a OAB tem lado, nós sabemos qual é o lado, e isso não é uma novidade. E a OAB se calou diante de talvez uma das páginas mais tristes da nossa história, que foi todo o encaminhamento dado ao Supremo Tribunal Federal depois do 8 de janeiro. O golpe impossível, a forma como os advogados representados, que pagam, aliás, a sua mensalidade, chame como quiser, né, a sua contribuição, foram tratados pelo Supremo. Eles foram impedidos de apresentar a sustentação oral, eles tiveram de colocar ali um vídeo gravado em defesa do seu cliente, que sequer foram assistidos, porque há casos relatados, reportados, de advogados que colocaram este vídeo em defesa do cliente no repositório e 5 minutos antes da meia-noite, por exemplo, e o vídeo tinha 15 minutos, não sei, tanto faz a minutagem, mas fato é que ninguém levou os advogados a sério nesse Supremo Tribunal Federal. Tudo sempre foi um jogo de cartas marcadas. E em relação a questão dos recursos, infelizmente, o que o ministro Alexandre de Moraes faz é recorrer a uma jurisprudência de 2018, era o Paulo Maluf, no caso, à época. Isso, aliás, passou pelo plenário num 6-5, apertado, mas fato é que o Supremo determinou ali que só era permitida a entrada de embargo infringente com 2 votos a favor do réu. Né, 2 votos contraditórios, para usar o termo específico. Mas é evidente que isso é uma antecipação de julgamento. E aí a gente volta naquilo que dissemos, para encerrar aqui, naquilo que dissemos ao longo de toda a semana, aliás, das semanas anteriores também. É muito difícil falar em Constituição, falar em decisões jurídicas contra alguém que entende que o Estado é ele. É o Rei Sol brasileiro, é o nosso Luís XIV, o absolutista. O rei sou eu, o Estado sou eu. Quem determina aquilo que deve ou não deve, aquilo que pode ou não pode, sou eu, Alexandre de Moraes, Vossa Majestade Alexandre de Moraes.
Augusto Nunes, muito boa noite, seja Boa bem-vindo. noite, Paula, nossa chefe, Marcília, meu amigo, Cauti, meu companheiro, não está fora do Brasil hoje, esteve em Belém. A gente amarrou ele no pé da mesa. Belém. Silvio, meu irmão, olha só, a frase mais cínica que a gente achava que existia, uma das mais cínicas da política brasileira era aquela: para os amigos tudo, falavam sobre isso ontem, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. O Alexandre de Moraes revogou, modificou a segunda parte. Para os amigos tudo, como mostra a devolução do dinheiro entregue pelos que fizeram acordos de delação premiada. Para os inimigos, nem a lei. Nada. Nada. Os fora da lei. Ele decide, esse Supremo fora da lei, decide quando é que até o prazo que você pode entregar, embargos infringentes, como é que é outro tipo de... Revisão criminal. E tem outro embargo, né? De declaração. Declaração. Declaratório. Pois é, nada. Agora ele decidiu. Acabou. Quer dizer, o Lula, que tinha sido condenado, não precisou cumprir. Não, acabou. O processo não vale mais. Né? Vamos acabar com as provas, o Toffoli cuida disso, vamos devolver o dinheiro para quem contou e tal. Agora, com o Lula é assim, agora eles mostram como tratam os inimigos. Não se completa sequer o que o Supremo modificou para beneficiar o Lula. E agora a gente volta a tratar sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso na sede da Polícia Federal em Brasília, onde a PF reforçou a segurança da cela, né, do local onde Jair Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos de prisão. A Polícia Federal ativou o protocolo de segurança máxima, com monitoramento contínuo da cela, uso de arma antidrone, revista eletrônica em todas as visitas e inspeção rigorosa das refeições. O acesso ao prédio também foi restringido. Só entra quem tiver autorização prévia. A Polícia Federal também suspendeu atividades noturnas e de fim de semana no centro de treinamento da corporação e também passou a monitorar redes sociais e possíveis caravanas de apoiadores. O ministro Alexandre de Moraes determinou o envio ao Tribunal Superior Eleitoral do registro de inelegibilidade de Bolsonaro após a condenação de 27 anos de prisão. Pela lei da ficha limpa, ele fica impedido de disputar eleições por 8 anos depois de cumprir a pena, o que na prática o tiraria do processo eleitoral até 2060. Moraes também autorizou a visita de 30 minutos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com agenda controlada entre 9 e 11 da manhã. A visita deverá ocorrer separadamente da que já foi autorizada ao filho, Jair Renan. Outra ordem do ministro determina que as marmitas do ex-presidente serão fiscalizadas pela Polícia Federal. Somente pessoas cadastradas pela defesa poderão entregar alimentação em horários definidos pela corporação, com registro do que for recebido. Marcília, a gente faz um resumo aqui da rotina, né? A nova rotina de Jair Bolsonaro, agora preso numa cela da Polícia Federal, ali uma cela de 12 metros quadrados. Tinha a questão ali da alimentação, ele bastante desconfiado, estava se recusando a receber a comida ali, né, dos agentes da Polícia Federal. Então, desde que foi preso no último sábado, ele está recebendo comida de familiares, né, que entregam ali uma comida caseira. E lembrando que ele precisa de uma dieta especial por conta da facada que sofreu lá em 2018. Então, ele precisa de uma dieta mais leve, né, baixo teor de gordura. Tem também a questão das medicações que precisam ser controladas. Então, a gente traz um pouco aí dessa rotina de Jair Bolsonaro. O Moraes agora inaugura uma nova função que é de carcereiro, né? Então agora ele passa também a exercer essa outra função e faz o que ele sempre fez de maneira informal, agora formalmente submete a Polícia Federal ao seu total arbítrio, porque ele comanda ali o prédio da Polícia Federal também, né? Além de todo o resto que ele já vinha fazendo. Veja, o Bolsonaro tem todo o direito e razão de se sentir desconfortável com a comida, mas veja, o Estado, lamentavelmente, tem promovido a morte dele. É disso que se trata, com esses julgamentos todos,
com toda a pressa para culpá-lo, para que ele inicie a pena, toda a vulgaridade empreendida na maneira como o direito tem sido tratado nos últimos tempos, só pode nos levar a concluir isso, que o Estado tem tentado matar o Bolsonaro nesse julgamento todo, na forma como esse julgamento tem sido levado. Veja, deixá-lo inelegível até 2060 é mais uma maneira de humilhá-lo. Claro, ele com 105 anos volta a ser elegível, quer dizer, não faz o menor sentido. É uma completa loucura. Aliás, a lei de ficha limpa, que foi alterada há pouco tempo atrás, já muito provavelmente com vistas a não favorecê-lo, né, impede que as alterações sejam impostas a quem está sendo acusado de organização criminosa, que é um dos crimes dos quais ele é acusado. Então, a anistia me parece ser a única maneira, anistia ou redução de penas, etc., uma forma de diminuir todo esse arbítrio, porque ele tem 27 anos de condenação pela lei da ficha limpa, ele foi condenado por um órgão colegiado, é disso que fala a lei, então o órgão colegiado, aqui quando a lei de ficha limpa fala disso, pensa na possibilidade de um recurso, né? A pessoa é julgada na primeira instância e depois por um órgão colegiado, só que aqui ele começa e termina de ser julgado por um órgão colegiado, e aí ele tem 27 anos, mais 8 depois, 2060, quer dizer, é uma forma de impedi-lo de existir. É disso que se trata. Né? Politicamente. Esses prazos mencionados pela Paula e agora pelo Marcílio mostram o seguinte: eles já haviam criado uma espécie de pena de morte que foi aplicada ao Clesão. Aquilo era pena de morte. Você está doente, eles impedem o atendimento, você está querendo que a pessoa morra. E agora estão criando a prisão perpétua. Esses prazos, quer dizer, a expectativa de vida mostra que não tem sentido. O Bolsonaro precisaria viver 130 anos para atender as condenações impostas por um juiz que não está bem da cabeça. Em 1918, foi afastado da presidência que ele ocupava interinamente o Delfim Moreira. O presidente eleito era o Rodrigues Alves, morreu e o Delfim Moreira assumiu. E aí logo se viu que ele sofria de senilidade precoce. Foi afastado. Ele tinha mais juízo do que o Alexandre de Moraes. É o caso de afastar. É pena de morte e criar a prisão perpétua. É isso. Silvio, quero te ouvir também. Foi autorizada mais uma vez a visita, né, da mulher de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ontem ele recebeu os 2 filhos, o Carlos e o Flávio. Lembrando que as visitas precisam ser realizadas de forma separada, né? Sempre pela manhã, das 9 às 11 da manhã, por até 30 minutos, mas cada um ali tem o seu tempo, né, para realizar a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sempre com a necessidade de autorização do ministro Moraes. A Janja entrava quando queria, né? É verdade, Augusto, é verdade. Lá em Curitiba, naquela cela gourmet, o Lula arrumou uma namorada, né? E ele dava muitas entrevistas, eu acho que vale a pena a gente relembrar tudo isso. Ele recebia o Fernando Haddad, articulava com a Gleisi Hoffmann, que ele colocou para presidir o PT. Talvez as pessoas tenham esquecido disso, mas ele liderava o PT daquela cela gourmet em Curitiba. E há uma série de reportagens feitas pela imprensa tradicional, jornais, revistas, várias revistas fizeram reportagens sobre a vida do Lula naquela cela, se é que podemos chamar de cela aquele camarim, mas camarote, enfim. Ali, o Lula deu as cartas da esquerda para a política de forma muito clara. Recebia o seu advogado, Cristiano Zanin, que fez um lobby jurídico intenso, tão intenso que Gilmar Mendes chorou. Ele conseguiu arrancar lágrimas de Gilmar Mendes e hoje ele está sentado do lado do Gilmar Mendes. Não na primeira turma, o Gilmar Mendes está na segunda e ele está na primeira turma. Mas se tiver uma reunião de plenário, eles podem ficar ali no mesmo ambiente, talvez tomem um café e por aí vai.
Então, tudo isso foi articulado porque o Lula teve uma série de benesses. Dizem que conversava com carcereiros, que tinha amizade, que a cela dele, às vezes, tinha algumas vantagens que nenhum outro preso já obteve. Lembrando que ele jamais foi recolhido a uma penitenciária. E o presidente Jair Bolsonaro está na superintendência da Polícia Federal com uma espada apontada contra o peito. E nós falamos isso aqui também, reiteradamente, inclusive nesta semana, que a forma como ele foi colocado na Polícia Federal pelo Alexandre de Moraes é quase que um recado. Olha, se algo sair fora do script aqui, inclusive relacionado aos filhos, porque a intenção do sistema é riscar o sobrenome Bolsonaro das eleições, nem Flávio, nem Carlos, nem Eduardo, nem Michele, é riscar o sobrenome Bolsonaro, ele vai para a Papuda. Nós vamos torturá-lo ainda mais. Tem alguns relatos que sobre a saúde do presidente Bolsonaro, para encerrar aqui, Paula, ele está doente, ele tem um problema de refluxo por conta das cirurgias. Ele sofreu, ele passou, salvo engano, por 6 ou 7. Sempre me falha a memória em relação se foram 6 e a 7ª não chegou a ser uma cirurgia. Foi uma internação, talvez seja isso. Mas é algo muito invasivo para alguém que derramou sangue em defesa da direita brasileira, aliás, né? Estava em campanha em defesa da direita que não existia em 2018. Pois bem, a partir de então, ele tem um problema de refluxo à noite e tem um problema de soluço, que é algo muito frequente. Quem o visita informa isso, que olha, o presidente está soluçando muito, ou seja, ele precisa de uma dieta adequada, acompanhamento médico, ele não tem 20, 30 anos, né? Ele já tem mais de 70, ou seja, ele precisaria de cuidados, mas não, está sendo torturado. E concordo com o que foi dito. Acho que a intenção se ele morrer para esse sistema, tudo bem. Silvio, só para complementar rapidamente em relação ao refluxo, né, que o ex-presidente convive aí com essa condição, a equipe médica inclusive solicitou para elevar a cabeceira da cama onde ele está preso aí na superintendência da Polícia Federal, justamente para aliviar, exatamente, porque ele corre o risco muitas vezes, né, de à noite engasgar, portanto precisa elevar a cabeceira da cama, foi uma recomendação, um pedido médico. Cauti? Não, estava me perguntando, enquanto o Silvio falava, me lembrava também que quando o Lula foi preso, havia vigílias na frente lá de Curitiba, havia manifestações, havia visitas internacionais, ou então o candidato à presidência da Argentina, que depois foi eleito, né, foi lá visitar o Lula na prisão. Imagina só se na frente da superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília, aconteceu uma vigília a favor do Bolsonaro, aconteceu uma manifestação, ou ficar um acampamento na frente da Polícia Federal, lá em Brasília. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Vai mandar o Exército, a própria polícia prender todo mundo? Vai enquadrar todo mundo no inquérito do fim do mundo? Vai fazer o quê? Porque, assim, no caso do Lula, podia ter um acampamento permanente por quase 2 anos lá em Curitiba. No caso do Bolsonaro, sequer pode falar com a imprensa, sequer pode ter direito a uma comida sem que a Polícia Federal vá lá e analise o que ele está comendo. Então, assim, isso eles acham que aos olhos da população brasileira, esse tratamento inumano, de um lado, e o tratamento privilegiado, no caso do Lula, não vai aparecer claramente como uma facilidade, como uma visão de parte do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão super partes, por definição. Então isso, mais uma vez, com esse comportamento, o ministro Alexandre de Moraes contribui para delegitimar o papel do STF aos olhos da opinião pública da população brasileira. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Em 2025 vai chegando ao fim e a Oeste precisa da sua ajuda para alcançar a meta de 120 mil assinantes ainda neste ano. Se você ainda não assina a Oeste, este é o melhor momento para começar.
você terá um desconto de até 40% na nossa campanha de Black Friday. É o maior desconto do ano e é o máximo que conseguimos oferecer. A nossa existência depende de assinaturas. São elas que mantêm toda a estrutura da Oeste funcionando. Ao fazer uma assinatura de 1 ano ou mais, você receberá em casa, além dos 40% de desconto, o livro J.R. Guzzo, um gigante do jornalismo. O Guzzo foi um dos fundadores da Oeste e um dos mais brilhantes jornalistas da história da imprensa. Mais uma vez, eu conto com o seu apoio. E repito, esse apoio nunca faltou. Assine a Oeste.